Confederação Nacional dos Servidores Públicos tem mais uma vez a grata satisfação, a alegria enorme de receber o nosso amigo, o nosso companheiro de todas as horas, doutor José Eduardo Rangel, que é o presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo Federal, estaduais e do Distrito Federal. Eu já havíamos conversado numa outra ocasião em que eu levantava o grande trabalho que a FENALI está realizando. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o seu presidente, Rangel, e toda a diretoria por tudo aquilo que está desenvolvendo. Eu tenho certeza, e o doutor Rangel já nos colocou na outra ocasião, que a FENALI ela acolhe o Brasil inteiro, ela participa dentro do Brasil como um todo, né? Isso é fundamental, é necessário. E agora apareceu uma coisa importante, Rangel. Primeiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que você não é um simples presidente, você é um amigo, um irmão, um companheiro de todas as horas, de todas as ocasiões, e parece que nós nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que eu lhe conheço há 100 anos, porque foi tão grande a amizade que isso me deixou muito feliz e muito alegre, e que isso continue desenvolvendo sempre, né? Mas hoje, Rangel, eu queria que a gente colocasse o trabalho da FENALI e pontos importantes sobre a reforma administrativa. É uma reforma, Rangel, que eu acho que veio para destruir o serviço público, né? É uma reforma que precariza, né, todo o serviço público de uma forma geral, e não é só o que está acontecendo de mal, né, de maldade, não atinge só o servidor público, na minha visão, ela atinge o povo de uma forma geral, a população de uma forma geral, porque se tudo isso acontecer da forma que está sendo projetado, o povo será o grande prejudicado. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Então, eu queria abordar alguns pontos que, para nós, eu queria colocar, viu, Rangel, que eu gostaria, é claro que todos nós gostaríamos, que essa proposta fosse rejeitada na íntegra. Mas eu acho isso, com todo o realismo, que vai ser difícil rejeitar. Com o apoio e com as benesses que acabam acontecendo, acabam mais cedo ou mais tarde, na minha visão, eles vão acabar aprovando. Mas o que nós temos que fazer é salvar pontos importantes que talvez a gente possa brecar. Como, por exemplo, a estabilidade. A estabilidade, eu acho que é um negócio que é inegociável, né? Inegociável. Nós não queremos trabalhar para o político, nós queremos trabalhar para a população, para o Brasil, né? Um problema de concurso público é um problema terrível que, se terminar, nós vamos deixar a indicação política que vai destruir ainda mais o serviço público, o regime jurídico único, né? Então, eu queria que você abordasse, na opinião da FENALI, na sua opinião, que eu respeito demais, quais os pontos chaves que a gente já está trabalhamos, inclusive essa comissão especial agora, é o que nós devemos estar atingindo, né? Nós devemos atuar dentro dessa comissão especial. Então, queria que você abordasse os pontos que você considera chaves para a gente trabalhar. Presidente Antônio Tutílio, meu queridíssimo amigo, doutor Tutílio, eu renovo sempre os votos de carinho, de amizade que temos, e o senhor disse bem, parece que a gente se conhece há quase 100 anos. E essa oportunidade que se apresenta de nós conversarmos um pouco sobre a PEC 32 nos dá a chance de fazermos uma breve análise do que é essa iniciativa do governo. No primeiro momento, nosso entendimento, doutor Tutílio, é de que essa
essa proposta de emenda constitucional, ela tem o fim específico de precarizar o Estado. Isso é, entregar o Estado à iniciativa privada, aos rentistas, aos grandes agentes financeiros que vão tomar conta da estrutura do Estado, assumir a prestação dos serviços públicos e, com isso, vão atingir principalmente as camadas que mais necessitam desse atendimento, seja ele na educação, na saúde, no saneamento, nos transportes. E o que nós percebemos é de que tanto os parlamentares, muitos deles, como a população e também, infelizmente, muitos dos nossos companheiros servidores não estão se dando conta dos malefícios que essa PEC representa para a estrutura do nosso país. O que vai ocorrer é uma catástrofe. Nós vamos estar participando de um verdadeiro assassinato. Principia que esse talvez tenha sido o pior momento para que se pensasse em fazer uma reforma, seja ela administrativa, trabalhista, previdenciária, de qualquer natureza, porque nós estamos atravessando uma pandemia que afeta o Brasil e o mundo. Estamos perdendo familiares, amigos, companheiros. Então, neste momento, o governo deveria estar absolutamente dedicado a combater essa pandemia, a buscar adquirir vacina suficiente para vacinar toda a população, para que nós não estivéssemos agora com mais de 500 mil vítimas fatais desta doença, dessa pandemia. E, no entretanto, nós estamos enfrentando uma série de reformas, como o senhor lembrou bem, já vem desde o tempo do Collor, mas que, neste momento, se torna cruel. Qualquer iniciativa que trate de qualquer alteração na estrutura do serviço público. E é com isso que nós estamos nos deparando, com uma ameaça permanente às estruturas dos trabalhos que são necessários e fundamentais à população. Eu acho que nós estamos fazendo, viu, Rangel? Já mandamos, aliás, já lhe mandei uma cópia que nós encaminhamos a todos os deputados federais e também aos senadores. Agora, eu conversei com o doutor Júlio Bonafonte e nós estamos preparando esses pontos principais, né, que eu coloquei alguns, que é o problema da estabilidade, concurso público, até colocando que a população, você colocou bem, eu quero ressaltar isso, que o servidor não está percebendo o que realmente está acontecendo, porque um grande fake news do projeto, que eu acho, viu, Rangel, é colocar de uma forma mentirosa que ele só atinge os futuros servidores. E não é verdade. E nós temos que mostrar que atinge os atuais na medida em que altera cargos, altera tabela, e os cargos ficarão em extinção. Ele altera o servidor atual e altera também muito o aposentado, porque o aposentado vai ficar simplesmente sem paridade, sem integralidade, e, na verdade, vai ficar às moscas, né? Porque se o cargo for alterado, ele vai ficar sem nada. Ele já é esquecido hoje, o aposentado. Imagine depois da aprovação da forma que está o projeto. E o povo precisa perceber isso. O servidor não percebe que o atual... Não, mas isso é só para o futuro. Não é só para o futuro.
atinge o atual, atinge o aposentado, vai atingir o pensionista lá todo. E isso nós precisamos mostrar para a população, né? Porque ela não está percebendo, o próprio servidor não está percebendo, né? E eu queria colocar que existe tanta maldade nesse projeto que existe até um artigo que fala de reserva de mercado, quando, na verdade, isso nunca foi assunto administrativo, isso é um assunto econômico, e reserva de mercado você vai colocar numa reforma administrativa, isso não pode acontecer. Então, eu acho que o doutor Júlio, eu solicitei a ele que ele montasse um trabalho desses pontos principais, e nós vamos lhe encaminhar, vamos encaminhar para todas as filiadas, e fazer um trabalho conjunto para atingir o deputado que está agora, num primeiro momento, nessa comissão especial. Porque eu acho que, claro que nós já temos alguns deputados, muitos deputados, né, da comissão mista, né, que está defendendo o servidor público, mas, de qualquer forma, nós temos que tentar colocar, por incrível que pareça, Rangel, eu solicitei, porque o relator da comissão especial é o Arthur Maia, né? E o Arthur Maia é da Bahia. Eu pedi para que a nossa filiada da Bahia fosse conversar com ele. Olha, eu quero dizer que ele não quis ouvir muito, ele simplesmente disse que ele não vai falar no varejo e que a CNSP e outras entidades serão chamadas em audiências. Então, ele está propenso a aprovar o projeto, ele como relator. Isso é que nós sentimos. Então, nós temos que colocar para os elementos da comissão que o que está acontecendo, destruindo alguma coisa que nós defendemos há anos e anos, e que é um direito que nós conquistamos e que agora está sendo destruído. A Constituição está sendo abalada de uma forma terrível. Então, eu quero encaminhar depois esse trabalho para a gente discutir e fazer com que a FENALI também, junto com outras entidades, possa atuar junto a essa comissão especial, o Rangel. Presidente, se o senhor me permite, nós temos participado de diversas reuniões, assim como o senhor, com diversas entidades, né, tratando desse assunto, desta matéria. E, recentemente, nós estávamos participando de uma reunião e chegamos a quase que a um consenso de estarmos abismados de como é que essa proposta de emenda constitucional, completamente inconstitucional, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Um próprio parlamentar, eu vou citar o nome, ele não me pediu sigilo, o deputado Felício Laterça, ele disse que essa proposta ela deveria ter sido fulminada. Ele é deputado da base do governo e ele disse que a proposta deveria ter sido fulminada na Comissão de Constituição e Justiça. No entretanto, ela foi aprovada e foi para a comissão especial. E agora, na comissão especial, ela será examinada, então, pelos senhores parlamentares, que irão, então, como o senhor já adiantou, vão fazer essas audiências públicas, né, para que as entidades representativas dos servidores, dos trabalhadores, possam levar as suas ponderações sobre o que está acontecendo com essa medida, que vai afetar profundamente a vida dos trabalhadores, abrindo espaço, inclusive, para o compadrio. Se hoje nós já temos um número exagerado de servidores comissionados e que não foram preparados, que não estudaram, que não fizeram um concurso,
e que são colocados para exercer atividades técnicas sem o devido conhecimento, isso vai gerar um considerável prejuízo aos que necessitarem dos serviços públicos. Vai abrir o espaço para nomeação descabida de milhares, falam em cerca de 1 milhão de servidores comissionados que poderão ingressar na estrutura do serviço público sem o devido preparo. Agora, imagine, se já existe uma reclamação contra os servidores públicos por falhas na prestação de serviço, que, na verdade, são muito mais estruturais do que funcionais, né? Imagine, depois que precarizarem ou que vierem a assumir cargos de chefia, de assessoramento, de atendimento, pessoas que não estejam preparadas para isso. Esse cuidado é necessário que se tenha. Nós não temos dúvida, doutor Tutílio, de que, aprovada essa PEC, e que, infelizmente, eu temo pela aprovação dessa PEC, porque nós já tivemos, como eu falei anteriormente, nós tivemos a emenda constitucional 95, nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e agora estamos enfrentando agora a reforma administrativa. Se essas medidas foram apreciadas, votadas e aprovadas, muito provavelmente esta reforma administrativa, se ela for à votação neste momento, infelizmente, ela será aprovada, porque o governo tem maioria e ela não se manifesta. Ela se coloca como se colocou o relator lá da Bahia, o relator Maia, né? O deputado Maia, que disse que não iria atender no varejo, que iria fazer as audiências públicas. Presidente, as audiências públicas vão ser iguais àquelas que foram feitas quando se aprovaram as outras propostas de emenda. E o governo tem maioria, e quem tem maioria não discute, não negocia, quem tem maioria vota. Seja lá o que for, vota. Agora, infelizmente, nós temos essa convicção neste momento. Então, é importante que a gente conscientize as pessoas, que nós conversemos com os vereadores, que a gente converse com os deputados estaduais, que converse com os deputados federais, que os sensibilize, porque não tenha dúvida de que essa proposta aprovada ela será levada ao Supremo Tribunal Federal por tanto de inconstitucionalidade que ela contém. Não resta dúvida de que isso vai acontecer, porque, além dos servidores públicos, principalmente a população vai se dar conta do quanto estão sendo prejudicados. E, para encerrar a minha intervenção neste momento, dizer ao senhor e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem que essa proposta, ela, na verdade, ela vai sucatear o serviço público, vai entregar a iniciativa privada, e aí os serviços de saúde, de educação, saneamento, eles vão ficar muito mais caros, vão ficar a preços abusivos, e quem não tiver condições de pagar não terá o atendimento público que tem hoje.
nós não temos dúvida de que, se a PEC for aprovada, é isso que vai acontecer. Eu acho que você tem toda a razão, e por isso e concordo plenamente com o que você colocou, o governo tem maioria, e infelizmente, como você já disse, infelizmente ela pode ser aprovada porque a experiência mostra, aqui em São Paulo é a mesma coisa, a audiência é feita para inglês ver, a audiência é feita para dar satisfação para que aqueles opositores possam falar, mas já decidimos o que fazer. Eu dou um exemplo, viu, Rangel? Nós temos aqui um hospital de servidor público, faz mais de 15 anos que eu participo nas assembleias de audiência, na Assembleia Legislativa, dizendo que, como nós participamos era 2%, agora já passou para 3%, e eu dizia, sempre vou defender lá, que o Estado também deveria colocar os seus 2% e agora 3%. E todo mundo concorda com isso, só que nunca foi aprovado isso. Porque, então, para que audiência? Porque na hora da audiência todo mundo concorda, todo mundo diz que é verdade, é isso mesmo, e depois não resolve nada. Então, essa experiência nós já temos, audiência pública, ok, é um jus esperneandi, mas que, na verdade, não leva a muita coisa, né? Então, eu acho que o que nos resta, e você coloca bem, eu estava dizendo agora até nesses dias para o presidente da FIPESP, que tem hoje a maior entidade da América Latina, né, que eu tive orgulho de ser presidente, e que hoje tem 245 mil associados, né? E com os familiares, etc., alcança 1 milhão de pessoas. E assim também, quantos a FENALE, quantos nós de todas as filiadas, nós temos que desenvolver esse trabalho, que nós temos que atuar, principalmente o político, Rangel, só tem medo de uma coisa, chama voto. E é esse voto que nós temos que mostrar que aqueles que vão contrariar, aqueles que vão destruir o serviço público, vão receber uma resposta na próxima eleição. E nós temos que, acima de tudo, isso eu falo com muita convicção, nós temos que ter maior representatividade. Rangel, quando nós vamos conversar com deputados, ele diz para mim, eu sou da área rural, você procura a sua bancada. Qual é a nossa bancada? Nós não temos bancada, Rangel, não temos bancada. E temos que mostrar e apoiar aquele que é servidor ou aquele que tem uma bandeira que atue em prol do servidor público e não simplesmente pegar qualquer um que lhe dá um santinho qualquer e você... É isso que o servidor também precisa se conscientizar. E esse é o trabalho que nós temos que realizar. Eu acredito que sim. Com certeza, presidente. Nós temos que conversar, começar na nossa família, esclarecendo ao irmão, ao cunhado, à irmã, ao primo, ao sobrinho, dos malefícios que essas medidas vão ocasionar à população. O político, de um modo geral, às vezes, eles não tratam bem ao cidadão, não cuida, não tem atenção ao cidadão. O político morre de medo do eleitor. O único que ele teme é o eleitor, isto é, o eleitor na hora, no dia da eleição. É quando nós temos a possibilidade de escolher definitivamente aquelas pessoas que nós queremos que nos representem. Porque os parlamentares, na verdade, eles representam um espectro da sociedade. Eles não estão lá porque foram colocados lá, ungidos por algum ser sobrenatural. Fomos nós, com os nossos votos, que colocamos essas pessoas para nos representar. E, infelizmente, como bem o senhor falou, nós ficamos sem representação. Ninguém poderia imaginar
que, ao votar nesses políticos, depositar as esperanças nesses parlamentares, que nós fôssemos surpreendidos com todas essas reformas. Reforma, para nós, tem que ser alguma coisa que venha para o bem, que venha para construir, que venha para fazer crescer. No entretanto, pelos exemplos que nós temos das reformas que aconteceram anteriormente, todas aquelas promessas que se falavam que, se for aprovada a emenda constitucional 95, porque a reforma da Previdência, porque a reforma trabalhista vai trazer a melhoria disso, daquilo outro, como estão dizendo que agora a reforma administrativa vai trazer também, quando, na verdade, daqui a algum tempo, nós vamos ver que isso é mais uma falácia, é mais uma balela, é mais um engodo, e isso tem endereço certo para prestigiar a iniciativa privada, que é importante no fomento do comércio, da indústria. Agora, o Estado tem um compromisso social com a população. O Estado tem que prestar serviços à população. É para isso que nós pagamos impostos, e não pagamos pouco, para que o Estado tenha condições de atender a população de maneira digna. Mas o que querem nos empurrar goela abaixo, mais uma vez, é uma reforma que vai sucatear a estrutura de serviços públicos. É isso que vai acontecer. Muito obrigado. É isso, nós temos que fazer a nossa parte, nós não podemos nos omitir, né? Então, acho que vamos continuar a batalha, ela é difícil, ela é árdua, mas acho que nós temos que colocar obrigatoriamente o nosso posicionamento, que não é um posicionamento para adquirir privilégio, é um posicionamento para fazer com que o serviço público seja melhor. Me permita, presidente. Para que o servidor público seja valorizado, né? Esse é o nosso posicionamento, né? Me permita, o senhor usou uma expressão, privilégios. Nós não somos privilegiados. É muito fácil taxar o doutor Antônio Tutílio, o José Eduardo Rangel e tantos e tantos e tantos outros. Os verdadeiros privilegiados estão fora da reforma administrativa. Claro, claro. Esse é um dos grandes erros da reforma, né? Aqueles super salários não estão incluídos. Não estão incluídos. Pois é, como é que eu posso defender alguma coisa quando todos os penduricalhos de deputado, de vereador, de senador, de todos eles, né? Como é que eu posso defender a redução do servidor público quando, na verdade, os políticos deitam e rolam com fundos milionários para eleitorais, etc, etc, etc. Então, isso não pode acontecer, né? Mas eu acho que é a nossa missão, nós temos que mostrar isso para a população e vamos caminhar juntos, Rangel, nessa batalha. Tenho certeza que nessa união a gente pode conseguir, pelo menos, amenizar, se não deixar de aprovar, porque realmente você já falou, eu também tenho essa impressão, que infelizmente não vai dar para desaprovar, né? Não vai dar para rejeitar. Então, que pelo menos essas coisas mais absurdas possam ser minimizadas. Então, eu queria agradecer a sua participação, a sua boa vontade em estar conosco nessa ocasião, que para mim foi prazerosa, né? Que foi assim um bate-papo entre amigos, entre irmãos mesmo, que nós nos conhecemos já, como já falei, parece que são 100 anos, né? E isso é uma alegria para mim, uma alegria para a Confederação, e que a FENALI continue com esse trabalho maravilhoso e que a gente possa estar dentro desse espírito de união cada vez mais integrados. Meu muito obrigado e que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe
para que a gente possa conseguir algum resultado. Um abraço, Rangel. Muito obrigado, presidente, pelo carinho, pela atenção e pela honra de ter convidado para que eu pudesse falar um pouco da nossa federação e espero em Deus que tenhamos outras oportunidades de batermos um papo a respeito Sim. de tudo, né? E principalmente deixar um grande abraço a toda a diretoria da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, aos seus filiados, a todos os amigos, e um beijo especial no senhor, na sua senhora. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe a todos. Amém, amém. Obrigado, obrigado. A todos vocês também, meu muito obrigado, meu abraço a toda a diretoria, um abraço para a esposa e com carinho de sempre a gente possa estar reunido muitas e muitas vezes. Amém, amém.